Boa noite, meu povo. Aqui quem fala é o irmão Silvio, do Comercial Bom Preço. Hoje eu quero falar um pouco sobre vendas, que boa parte da minha vida eu fui trabalhando com compras e vendas. E eu vou contar um fato que aconteceu comigo na cidade do estado do Maranhão. Deus preparou um terreno para mim e eu comprei aquele terreno e lá construí uma casa. Só que era um terreno que era no final de uma rua. Eu ainda coloquei uma lojinha lá de roupa, que na época eu trabalhava com roupa, não deu certo. E aí eu fiquei morando naquele lugar, mas trabalhando com venda de roupa, remédios naturais nas ruas. Mas eu sempre sonhei, quis ter o meu negócio fixo, um negócio aonde as pessoas fossem me procurar. E o que aconteceu? Eu conversando com a senhora que morava numa avenidazinha lá, bem movimentada, vamos dizer que é a avenida principal do bairro. Essa casa dela entrava água, porque tinha próximo da casa dela um garapé. E aquele garapé, quando enchia, transbordava e chegava na casa dela mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Então na casa dela toda tinha mais ou menos umas fiadas de tijolo em todas as portas. Mas só que entrava pelo vaso do banheiro, porque o vaso do banheiro ele era no garapé, e quando o garapé enchia, entrava pelo vaso do banheiro, enchia tudo, aquela coisa toda. E aí eu conversando com ela, e eu perguntando se ali não tinha alguma casa para vender, para trocar. Ela falou: não, eu tenho uma minha casa, essa casa aqui minha eu troco. Se eu encontrar uma casa num lugar que não alague, isso, aquilo, outro, eu troco. Eu digo: pois então vamos olhar a minha. Ela foi olhar a minha lá, gostou muito. Lá a minha era uma casona muito grande, 5 quartos, sala com 4, parece que era 4x6, cozinha 4x5, tinha 2 banheiros, uma área aí, que uma garagem que cabia 2, 3 carros, muito espaçosa. A casinha dela era o que? Era 6 metros, era mais ou menos uns 7 metros, mais ou menos 7 metros largura. E aí foi conversar com os filhos dela, os parentes dela, um monte de gente foi lá e gostou, não, é muito bom, mas só que ela não tem dinheiro para voltar e aquela coisa. Não, mas se vocês quiserem, eu troco um no outro, troco mudado, como fala o maranhense. Não, mas você faz fácil, porque o meu interesse era modificar a casa dela e colocar um comércio como eu fiz. Mas só que foi que aconteceu, aí nós trocamos, foi feito, ela tinha um filho, um filho que mora em Brasília, e aí foi feito uns vídeo chamada, ele olhou a casa e concordou, tudo bem, a nora dela, todo mundo concordou, foi bacana, tudo bem. Aí eu confiei demais nessa pessoa, por ser uma pessoa de idade, mais de 60 anos, e eu disse: não, isso aqui vai dar certo. E aí nós não transferimos os documentos. E é o que aconteceu. Aí ela mudou para minha casa e eu mudei para dela. A mudança foi no mesmo dia. O meu carro que foi deixar as minhas coisas lá, trouxe as dela para minha. E aí eu fiz um trabalho monstro naquela casa. Eu fui nos vizinhos, procurei nas maiores enchentes aonde que a água tinha dado, eles me falaram. Então eu suspendi a casa toda ali de 50 centímetros, mais ou menos 50, 55 centímetros. Eu comprei várias carradas de barro
e passava quase a noite toda botando aquele barro no carrinho de mão para dentro. E aí o que aconteceu? Eu aterrei todo aquele terreno, os 7 com 35, aterrei tudo e fiz nova casa. Foi praticamente outra casa. E aí o que aconteceu? Rapaz, ali eu sofri demais naquela casa, eu e minha família. Perdemos coisa na chuva, aquela tribulação toda, mas com muita luta Deus deu a vitória. Conseguimos. E aí aconteceu que aí eu fiz uma garagem, a garagem alta, né, que não entrava mais água. Eu fiz um ponto de comércio alto, que não entrava mais água. A casa toda ficou alta. Aquele cano, né, foi mudado porque eu suspendi a casa e suspendi o banheiro. Ficou tudo bacana. E aí comecei a funcionar. E aí na época disse, agora nós vamos fazer a transferência do terreno. Nós vamos na prefeitura, lá no cartório, que a minha casa já está no cartório. Eu paguei uma taxa, mas precisa pagar outra taxa para fazer a transferência para o seu nome. Aí essa mulher que do lado da minha casa morava uma irmã dela, começou a colocar na cabeça dela que a minha casa, a casa que no caso antes era dela e agora estava sendo minha, era muito boa, que ela tinha feito uma besteira, que não era para fazer aquilo. Sabe o que aconteceu? Pois a mulher começou a enrascar que não ia transferir o documento. Eu falei com a família dela e aí ninguém mais assumiu. Falaram que ela era já de idade, que ela não estava querendo e aquilo outro. E o que aconteceu? Para mim não entrar em confusão, que eu não gosto de confusão, não me dou com briga, isso, aquilo outro. Eu perdi. Eu gastei mais ou menos uns 40, 50 mil na casa. E aí nós fizemos um negócio, ela me deu 6 mil. Eu perdi aí mais ou menos uns 30 a 40 e poucos mil reais naquela troca. E aí o que aconteceu? Foi obrigado eu voltar para minha casa e dar aquela casona que eu construí para ela. Uma tristeza muito grande. E aí Deus preparou, eu mudei de estado, vim aqui para o estado do Paraná. E aí Deus preparou um comércio, que eu sempre gostei de trabalhar com comércio. E aí Deus muito nos abençoou, está nos abençoando e estamos trabalhando com o comércio. Eu peço que você se inscreva no canal, transmita esse canal para mais pessoas, para que possa chegar mais pessoas. E vamos aprendendo uns com os outros. Na área de comércio, alguma vez eu vou falar sobre a Congregação Cristã no Brasil, a qual eu pertenci 26 anos, e aí vamos embora.